Vamos entender melhor o que diz esse novo relatório da Organização das Nações Unidas. Arthur, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Planeta Campo. Bom, essa publicação alerta para as transformações permanentes que os eventos climáticos já trouxeram para diferentes regiões do planeta e destaca a tendência de piora desse cenário, né? Conta mais pra gente. Isso mesmo, Márcio, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Planeta Campo. Bem, né, o que está acontecendo no planeta? A gente tem trazido, né, diversas vezes aqui, pelo menos no último ano e meio, que o planeta está aquecendo. Né? E o que acontece? A temperatura se eleva e a evapotranspiração, o potencial do solo, ela aumenta, ou seja, o solo fica mais seco. Se não vem a chuva para repor a umidade, a tendência é que esse clima fique mais seco na região. Então, o que a gente tem visto em todo o globo? Algumas áreas com chuvas muito abaixo da média, né, e outras com muita chuva. E a tendência é que daqui para frente a gente tem áreas que continuem chovendo muito e áreas que cada vez vai chover menos. Né? Ou seja, a gente está tendo, quando a gente olha de 1990 a 2020 na climatologia, praticamente 78% da Terra vivenciou algum período de seca e isso, né, representa um aumento de 7,6% de áreas mais áridas no globo. Mas daí o produtor se pergunta, mas o que é a aridez, né? O que é o deserto? A gente calcula índices, né, que basicamente é o seguinte, né? A temperatura do local e o quanto que chove, para saber se no balanço está sobrando água ou está faltando. E o que acontece? A aridez é um passo, né, antes de chegar no processo de deserto. Então, um deserto, ele é classificado aí, né, com temperaturas aí que frequentemente passam de 35, fica ali no patamar de 40 a 45 graus, com chuvas que no ano inteiro mal somam 25, 50 milímetros de chuva acumulada. Muito pouco. Quando a gente fala de aridez, é a mesma situação. São lugares que a temperatura frequentemente bate em 35, 40 graus e a chuva mal chega a 100 milímetros, ou seja, não falta muito, né? Para muitas áreas do planeta também já viraram deserto. Então, isso é um problema sério, porque áreas onde já chovia pelo menos 200 milímetros estão começando a ter essa característica. E aí a gente começa a falar sobre questão de terras agricultáveis, né? Em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas e quando a gente, né, você bem colocou ali no início né, do programa que 5 bilhões já sofreram, ou seja, mais da metade da população já sofreu com esse tipo de situação, tá? E isso, por incrível que pareça, já está chegando aqui no país, né? Isso é preocupante e é como você falou, né? É uma tendência daqui para frente. E eu queria destacar agora, Arthur, um dos dados mais alarmantes indica que até 5 bilhões de pessoas podem, então, viver em terras áridas até o fim do século. Ainda dá tempo de evitar ou adiar esse cenário? Pois é. Então, né, temos tempo sim, porque assim, do mesmo modo que é um processo lento, né, como a gente viu, hoje não é um grande problema, vamos dizer assim, né, 7% da área do planeta ficou árida. Mas a longo prazo, isso vai ser um problema, porque do mesmo tempo que ele vai avançando aos poucos, também demora para recuperar. Uma área que vira árida ou até mesmo um deserto demora muito tempo para recuperar. Então a gente não está falando de uma coisa que você consegue recuperar em 2, 3 anos, está falando de décadas, né? Então, por isso, o que a gente pode fazer, né, para melhorar essa situação? Tem algumas soluções, principalmente monitorar essa aridez. Quais são as regiões que estão tendo essa tendência? Que, inclusive, no norte da Bahia, aqui no Brasil, foi registrado o primeiro local árido aqui no Brasil, né? Então, ou seja, já chegou aqui no Brasil. Então, a gente precisa monitorar essas áreas para saber, né, lidar melhor com a situação já a longo prazo. E como é que a gente faz isso? Melhorar o uso da terra, né? Um exemplo bom é a integração lavoura, pecuária e floresta. Temos também, né, investimento em eficiência hídrica, ou seja, gotejamento, né, reciclar os resíduos de água pós-uso no agro ajuda muito, né, e principalmente uma coisa que, né, até parece que é redundante, mas assim, aproveitar, né, captar a água da chuva, né, deixar em reservatórios, aproveitar essa água também para evitar, né, que ela... Porque o que acontece? Quando você pega situações que chove muito e fica por um longo período seco, essa água vai embora. Então, investir em questão também de armazenamento nesse sentido. E lembrando, por que eu falo que essa situação tende a piorar segundo o relatório da ONU? Agora, né, ontem, saiu o relatório do Copérnicos, que a gente sempre traz aqui também, né, que 2024 vai ser o ano mais quente da história.
inclusive superando ano passado, né? Que já tinha sido o ano mais quente. Então, daqui para frente, a gente vê um cenário de piora, mas a gente tem soluções. Ano que vem tem a COP em Belém aqui no Brasil, a gente tem muito a dar exemplo. Então, né, isso aqui não é um prenúncio, né, não é o fim do mundo, mas é uma coisa para chamar a atenção, para lá na frente não ficar mais difícil de resolver a situação. Rapidamente, dessas transformações, o que foi apontado nesse relatório em relação ao Brasil? Então, em relação ao Brasil, que acontece o seguinte, o Brasil é uma região que não tinha nenhuma região árida. Tá? Então, nos últimos 30 anos, a primeira região árida do Brasil apareceu e fica no norte da Bahia. Ou seja, quando a gente olha esse cenário, se a gente não se planejar em relação a essa situação, ela vai se expandir. Tá. Então, como está pegando o norte da Bahia, é uma situação que, por exemplo, daqui 10, 15 anos, pode estar afetando Matopiba. Entende? Então, por isso que a gente tem que mapear essa situação e não deixar que essas regiões áridas, né, vamos dizer assim, ganhem força e acabem atingindo aí principais áreas produtoras do país. Arthur, temos um minutinho para falar do Rio Grande do Sul. O que você destaca em relação à previsão de chuva para essa região? Pois é, então pedi aqui para botar uma tela, a próxima tela, porque o que acontece? Choveu muito aí nos últimos dias, inclusive, tanto no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul choveu aí cerca de 100 milímetros nos últimos dias, mas muita atenção, né? Paraná e Santa Catarina, e eu quero chamar a atenção, ó. Isso aqui em roxo é a chuva esperada para o mês inteiro, ou seja, é cerca de 200 milímetros. E desde sábado até agora, já choveu mais do que esperado para o mês inteiro, quase 300 milímetros de chuva. Então, o recado que eu tenho para o produtor, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná principalmente, é que a partir de hoje o tempo começa a dar uma aliviada, então vai, né, diversas áreas teve enchente, né, deslizamento de terra, então vão ser aí 2, 3 dias de tempo firme, mas lembrando, sexta-feira, ciclone extratropical no Rio Grande do Sul vai trazer granizo e ventaval para todos os estados do sul do país. Bom, Arthur continua na tela do Canal Rural, sempre atualizando as informações do tempo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Planeta Campo, Arthur. Obrigado, Márcio, é sempre bom estar aqui e uma boa tarde para você que nos acompanha. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.